Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar. E claro que a gente já quer a tua participação. Manda uma mensagem pra gente aqui, ó, número 9, presta atenção, 419-8793-6281 é um número pra gente bater um papo hoje, tá? E hoje você vai conversar comigo porque eu quero saber o que você fazia quando você era pequeno. Sabe aquela história do brincar na rua, do jogar ali uma bolinha de gude, do brincar de corda, brincar de elástico, enfim, o que você fazia aí na tua infância que você percebe que hoje as crianças nem conhecem muitas dessas brincadeiras? Manda pra gente, divide com a gente um pouquinho disso aqui, combinado? A gente vai falar do brincar. Afinal de contas, por que é tão importante brincar? E não ficar só, ó, nisso aqui. Vamos descobrir? Além disso, a gente vai trazer um outro tema super relevante para a tua saúde. Muita gente ouve falar sobre esclerose múltipla, que é uma doença que gera muitas dúvidas. Só ouvir falar não adianta, a gente precisa entender e conhecer essa doença. Como que ela chega até o nosso corpo? Como que ela chega até o nosso cérebro? O que acontece com o nosso organismo com a esclerose múltipla? Vamos descobrir junto, porque muita gente acaba descobrindo aqui no Vida Não Para, nessa entrevista, que sim, um sinal, de repente, da sua família, que você não percebeu ainda, relacionado a muitas dessas doenças que a gente traz aqui nos mínimos detalhes. Combinado? Vamos falar de homenagem agora? Vamos! A Assembleia Legislativa aqui do nosso estado foi palco de uma homenagem muito especial, um reconhecimento ao trabalho social e evangelizador da Igreja Católica em todo o estado e, claro, em todo o Brasil. E o nosso repórter, o Serginho, esteve lá. Bispos da Igreja Católica, autoridades políticas e representantes religiosos participaram de uma celebração especial na Assembleia Legislativa do Paraná. Entre os presentes estavam o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o presidente da Assembleia Alexandre Cury e o deputado estadual Márcio Pacheco, autor da homenagem à CNBB Sul 2. A Assembleia Legislativa sai na frente nesse evento histórico que traz aqui o reconhecimento a todos os nossos bispos, padres, religiosos, leigos, missionários, o trabalho das pastorais, dos movimentos, dos demais organismos. Hoje essa homenagem feita pelo Parlamento Estadual, pela nossa Assembleia Legislativa, ela tem um simbolismo muito grande, porque a Assembleia representa a população do Paraná. É o poder que representa essencialmente a vontade da população, né? E uma homenagem, então, hoje não só da Assembleia, mas da população do Paraná, em tudo aquilo que a Igreja Católica faz. A Santa Missa foi presidida por Dom Jeremias Steinmetz, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Paraná, instituição que reúne os bispos católicos do estado para coordenar ações pastorais, sociais e evangelizadoras. Leituras bíblicas, oração, procissão do Evangelho e a celebração da Eucaristia marcaram a cerimônia realizada dentro do plenário. Agradecermos, justamente tudo aquilo que se realiza no Paraná em termos de igreja e tornar presente os milhares e milhares de líderes, de pessoas, de ministros, de pessoas que se dedicam à fé cristã católica aqui no nosso estado. A celebração também contou com a presença do arcebispo da Igreja Católica Ucraniana, Dom Volodymyr Kolbych. Ao longo da história, a CNBB Sul 2 passou a conectar dioceses e arquidioceses do Paraná, em ações que vão além da evangelização, com trabalhos voltados à educação, acolhimento e assistência social. Eu vejo que isso é muito importante, né? Ter esse reconhecimento da parte das autoridades civis. E isso, na minha opinião, dá até um encorajamento maior, um impulso maior para que a Igreja Católica continue a sua missão. Depois da missa, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem à CNBB Sul 2 e às lideranças religiosas pelo trabalho desenvolvido em diferentes regiões do Paraná. Hoje a Assembleia do Paraná presta uma homenagem, mas é uma homenagem em nome dos 12 milhões de paranaenses, em agradecimento a todo esse trabalho
que a Igreja Católica faz em todo o estado do Pará. É isso, olha só. Agora vamos falar de brincadeira. O pessoal já tá mandando mensagem no nosso WhatsApp contando sobre as brincadeiras que fazia quando criança, que era outra... Parecia que a gente tava numa outra vida, não é verdade? Diante de tudo que a gente vive hoje, com as crianças mais presas, sem poder sair pra rua por conta de medo mesmo, né? Da insegurança, muitas vezes, que a gente vive nas nossas ruas. Mas manda pra gente, o telefone vai estar aberto para receber as mensagens. Eu vou apresentar a minha entrevistada. Primeiro, para começar o bate-papo, que ela é diretora de inclusão da escola Willy Jans, que é a Liang Jansen. Está aqui com a gente. Boa tarde, Liang, bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Boa tarde pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Por que eu apresentei ela primeiro, antes de entrar no assunto? Porque a gente foi para as ruas. Sim, fomos para as ruas descobrirmos aí o que o pessoal mais fazia quando era criança. O que você gostava de brincar assim, que você sente saudade? Vamos ver? Eu pulava corda, brincava da amarelinha, bets, bolinha de gude, junto com os meninos, né? Mas eu gostava de brincar também. Eu gostava de brincar de pega-pega, de mãe se esconde, eu gostava de pegar bandeira, jogar bola na rua, eu gostava de brincar de tudo, assim, várias coisas. Tenho bastante bonecos, eu gostava de brincar com meus bonecos e com eles eu inventava muitas coisas. Brincava muito na rua, né? De queimada, de bets. Hoje em dia acho que ninguém brinca de bets mais, mas eu brincava muito de casinha. Meu negócio era boneca, Barbie. Eu gostava de pique-esconde e de pega-pega. E brincava com minhas Barbie também sozinha. Eu tinha um monte de brinquedo, eu tinha uma cozinha completa e eu adorava brincar com elas. Eu gostava de jogar videogame, que eu tinha videogame em casa. E eu também gostava de assistir vídeo no meu celular no YouTube, que eu assistia vídeos de criança no YouTube. A mais famosa da época entre as crianças, poxa vida, eu acho que era queimada. O pessoal jogava muito queimada na rua, né? Porque brincava-se muito na rua, né? Na época era o Bets, e não sei se você conhece, era com taco, né? Era muito bom. E a pipa, né? Que a gente soltava bastante pipa também. A gente gostava bastante de brincar de mãe se esconde na rua. A gente colecionava cartinha Pokémon, a gente fazia bafo. As crianças gostavam bastante também. Não, e a Gisele ali, que a nossa produtora entrevistou, falou: eu não sei se você conhece, mas eu jogava bets. Porque as nossas produtoras são muito jovens. Eu conheço bets também, adorava brincar de bets na rua, era divertidíssimo. E aí a questão é: por que é importante a gente entender que brincar e fazer isso mesmo, não só na rua, mas um espaço que você tenha para levar a sua criança é importante? Essa é a pergunta para você, Liang. Então, brincar, né? Brincar é mais do que uma coisa séria. Brincar ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque brincar, no momento que a criança está brincando, ela está no melhor momento de aprendizagem. É exatamente aquilo que dá prazer a ela, onde, através da brincadeira, ela desenvolve todo o seu emocional, o seu cognitivo, o seu motor, todas as relações. Através da brincadeira, há um desenvolvimento integral da criança. Por isso é importante, por isso que a escola leva em consideração isso dentro do seu currículo. É importante, né? Porque às vezes, peraí, quanto é que essa criança está gastando de energia todos os dias? Às vezes chega um furacão, chega da escola e chega um furacão em casa, é porque não gastou energia o suficiente, com certeza. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas interações? O pessoal tá mandando ali, a gente vai colocar. Vou colocar primeiro a Dorinha, ó, Dorinha de Fortaleza, no Ceará, mandou aqui pra gente. Antigamente a gente brincava de foguinho ou panelinha. Procurava no meio do mato uma sombra perto de casa, fazia fogo e cozinhava. Muito bom, hein, Dorinha? Só tem que cuidar com fogo, hein, pessoal? Né? Não repitam isso por aí. Cuidado, hein? Bárbara, bem-vinda, querida. Boa tarde, me chamo Bárbara de Natal, Rio Grande do Norte. Amava brincar de pular elástico, era muito bom. O pular elástico era divertidíssimo. Década aí de 80, 90, era famosíssimo o pular elástico, hein, pessoal? A Josefa Pereira, de Irati, aqui no Paraná, mandou também boa tarde. Saudades das brincadeiras de lenço atrás, esconde-esconde à noite, nos encontros na casa dos vizinhos. Tinha a reza do terço e depois saímos para brincar. Olha que coisa boa. Isso daqui também traz muita lembrança, né, da infância, né? Isso. É interessante é que, assim, quando a gente fala da brincadeira da nossa infância, do brincar de realmente exatamente dessas histórias,
a gente não tem a noção de que naquela época as nossas brincadeiras traziam uma riqueza pedagógica. Nós brincávamos, mas não tínhamos essa consciência. E essas brincadeiras, elas nos desenvolviam da forma mais natural e lúdica. E isso a gente percebe no nosso cotidiano. E que a gente precisa resgatar para as nossas crianças. E a gente tem feito, né? Essa semana é exatamente esse o objetivo, de trazer de volta, de trazer esse olhar daquilo que é o brincar, daquilo que é importante e essencial para o desenvolvimento da nossa criança. E que dica você daria para quem não gosta que os filhos corram, pulem e se machuquem? Machucar faz parte? Faz. O machucar, o brincar, ele desenvolve a autonomia da criança. Ele desenvolve o pensamento, ele desenvolve a construção do saber, a comunicação, a interação. E deixar a criança brincar é deixar ela experimentar. E experimentar é deixar ela vivenciar e ela construir um conhecimento. Por quê? Porque através da brincadeira, através do objeto do conhecimento, que é a brincadeira, a criança desenvolve o todo. A criança desenvolve toda a sua autonomia, a criança desenvolve a sua independência. Quando a gente pensa no adulto, a base dela foi o brincar. A base, a infância dela, o momento que ela teve de brincar, esse momento tão informal que eles estavam falando na rua, que eles estavam falando com o colega, com a família, é esse momento que a gente precisa resgatar, que a gente precisa entender que o nosso filho precisa para desenvolver como um todo. O que você vê hoje, assim, em pouquíssimo tempo a gente tem uma única geração saindo do brincar para o se isolar. Né, a gente percebe uma geração que vem se isolando cada vez mais. Por medo da violência, muitas vezes. Só que a gente acredita, tem muita gente que acredita que um celular, que um tablet, que um computador vai trazer segurança. E eu posso dizer para vocês, traz mais insegurança do que segurança para as nossas crianças. Então, hoje nós vivemos em uma era do rápido, do pronto e acabado. Quando a gente vai, às vezes, em um aniversário, onde nós temos uma roda de crianças, uma roda de jovens, eles estão brincando. E eu vejo ali eles parados, cada um em um celular, jogando. Quando, na verdade, aquilo que é o mais essencial nos foi roubado. No sentido que nós não podemos negar, né, que hoje a tela, hoje a própria tecnologia, ela traz um entretenimento, ela traz muitas coisas positivas, mas ela tira de nós uma grande oportunidade, porque nada substitui a brincadeira. Porque não substitui o contato com o outro. E esse contato com o outro que te faz crescer, que te faz comunicar, que te faz desenvolver, que te faz construir pensamentos críticos, que te faz respeitar as regras de convivência. E quando a nossa criança ela brinca, ela desenvolve todas as competências e habilidades necessárias para que ela desenvolva um adulto seguro, um adulto amado, um adulto que pode amar e também pode dar aquilo que se teve na sua infância. Que é a parte mais importante. A gente já aprende, inclusive, limites brincando, viu, gente? Às vezes a criança, o pai, a mãe pensam, minha criança não tem limite. Bota pra brincar que você vai ver. O limite, ele aparece rapidinho, porque você sabe até onde você pode ir com o outro. Né? Na brincadeira a gente aprende isso também. Liang, muitíssimo obrigada mais uma vez. Foi um prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Obrigada. Muito obrigada. Gente, tem mais interação antes da gente ir pro intervalo. Coloca aqui. Joana Cristina Vieira, bem-vinda, querida. Me chamo Joana, moro em Arco Verde, Pernambuco. Brinquei muito com bonecas de fazendinha com meu irmão, com os meus primos. Eita, tempos bons. Dá uma saudade, né, Joana? Tem mais uma interação. Vamos correr aqui pro outro telão para ver. A Carla Roberta dos Santos, minha xará, de Sítio Novo, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Carla. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de queimada e também de telefone sem fio. Eu gostava também. Telefone sem fio demais. É muito, muito legal. Bom demais, bons tempos, hein, Carlinha? Beijo pra você, querida. Intervalo é super rápido, a gente volta falando de saúde. Vamos falar de esclerose múltipla e, claro, os impactos dessa doença no dia a dia dos pacientes e da família dessas pessoas. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E
agora o assunto é saúde. Vamos falar de esclerose múltipla. Muita gente só ouve falar sobre essa doença, mas não entende como ela se desenvolve no nosso corpo, no nosso cérebro. É uma doença neurológica crônica e que afeta muita gente. Para você ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil brasileiros convivem com essa condição. Mas, afinal de contas, o que ela faz com a gente? Por que ela impacta tanto, não só na nossa saúde, mas na rotina, na vida, no trabalho, na vida em família mesmo? Eu estou aqui com a doutora Camila Lorenzini Tessaro, que é neurologista e vai tirar as nossas dúvidas todas, viu? Inclusive, você que está me assistindo tem dúvidas sobre, manda pra gente, porque graças a essas entrevistas que a gente faz com especialistas aqui, muita gente acaba descobrindo algo que não percebia, por conta dos sinais que às vezes são muito, muito sensíveis. Vamos conversar então, doutora, bem-vinda, um prazer te receber. Acho que para a gente começar, vamos entender o que é a esclerose múltipla. Carla, boa tarde, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, há poucos dias do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que é no dia 30 de maio, né? E a esclerose múltipla, ela é uma doença neurológica autoimune, a gente chama de doença inflamatória desmelinizante, né? O que isso significa? Significa que o nosso sistema imune, o próprio sistema imune da pessoa, ataca o sistema nervoso central. E ataca uma parte específica do sistema nervoso central, que é a mielina, é uma bainha de gordura que protege os nossos axônios e protege as nossas conexões cerebrais. Com essa desmelinização, que é a destruição dessa mielina, não há uma comunicação correta do cérebro com o corpo. Então, os pacientes vão ter fraqueza muscular, formigamentos, perda de visão, desequilíbrio, alteração de esfíncter, tipo incontinência urinária, retenção urinária também. Certo. E além disso, para além disso, tem alguma outra questão? Porque às vezes a pessoa ela imagina, eu acho que eu tô com um problema na bexiga, né? Aí ela vai, de repente, num urologista, num ginecologista, né? Ah, deve ser alguma coisa no útero. Então, assim, começa essa investigação para esse lado. Ninguém imagina que realmente está acontecendo no cérebro isso. Inclusive, um dos desafios da esclerose múltipla é que é uma doença que acomete principalmente adultos jovens, entre os 20 e os 40 anos, né? E existe esse desafio porque você não imagina que um paciente jovem vai ter uma doença neurológica, né? Quando a gente pensa em doença neurológica, a gente pensa em AVC, demência, que são doenças de pessoas idosas, né? Uhum. E os sintomas da esclerose múltipla às vezes simulam AVC, às vezes simulam, né, doenças de pessoas mais velhas e alguns médicos não especialistas, né, acabam deixando de lado a queixa do paciente e atrasa o diagnóstico, né? Então, para deixar mais claro, assim, né, como que funcionam esses sintomas dentro da esclerose múltipla? A forma mais comum da esclerose múltipla é a esclerose múltipla remitente e recorrente. Ela ocorre através de surtos. Então, o paciente está bem, vivendo a vida normalmente, e de forma súbita mesmo, em poucas horas, ele desenvolve um desses sintomas. Então, uma perda de visão súbita de um dos olhos. Nossa. Um formigamento de um só lado assim, do corpo. Do nada? Do nada. Uhum. A pessoa tá bem e daqui a pouco um olho para de enxergar. Exatamente. Não tem um sinal de alarme, né? Um sinal premonitório, assim, que indica que isso vai acontecer. Então, uma perda de força de um lado do corpo ou das duas pernas também pode acontecer. E daí, normalmente, a questão, né, da bexiga vem junto com esses sintomas, né? Raramente de forma isolada, assim, sabe? E daí, se o paciente tiver um sintoma semelhante, tem que buscar atendimento de urgência para fazer ressonância de crânio e até mesmo punção lombar, né? Que a gente tira o líquido ali que corre pelo cérebro e pela espinha para avaliar, porque é isso que vai permitir o diagnóstico. É com ressonância e punção lombar. Essa punção lombar é o mesmo exame que é feito quando você desconfia que uma criança ou alguma pessoa tem meningite, por exemplo? Isso, exatamente. É o mesmo exame. O principal exame dentro da esclerose múltipla é a ressonância de crânio e de coluna, porque é uma doença que vai fazer lesões mesmo no cérebro e na medula espinhal, mas também faz alteração inflamatória nesse líquido, né, que percorre nosso cérebro. É uma doença extremamente silenciosa. Sim. A gente pode dizer que sim. Até ter o primeiro surto, né, o paciente não manifesta nenhum sintoma, né? Mas
tendo o primeiro surto e fazendo um diagnóstico precoce, e iniciando o tratamento precoce, muda tudo, assim, sabe? Porque a gente entende que a esclerose múltipla é uma doença que não tem cura, mas é uma doença que tem tratamento. E o tratamento evita que o paciente tenha incapacidade a longo prazo, sabe? Retarda muito a progressão da doença, assim, e melhora muito a qualidade de vida. Mas para isso acontecer da melhor forma possível, o diagnóstico tem que ser o mais cedo possível, assim. Então, por isso a importância da conscientização, né? Então, qualquer um desses sinais que você citou, a pessoa precisa investigar. Exatamente. Buscar um atendimento com um neurologista é o ideal. Queria te agradecer. Primeiro, eu vou ter que te convidar a voltar mais vezes. Foi muito rápida essa conversa aqui. Foi muito boa. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Carla. A gente sempre agradece. Gente, a gente traz umas receitas aqui para vocês, que às vezes são mais, assim, elaboradas, né? Vai mais ingrediente. Mas que tal uma receita que eu sei que se faz, eu duvido que você faça diariamente, mas você podia fazer tranquilamente. É uma receita simples, nutritiva, para qualquer momento do dia. E olha, para forrar o buchinho mesmo, tá? Principalmente dos pequenos. Que tal um mingauzinho de aveia, mas bem feito no capricho? Vamos ver? Vamos esquentar esse friozinho com bastante nutriente e fibras. A gente vai fazer um mingau de aveia. Vou começar colocando 2 xícaras de leite para ferver. E aí, se você quer diminuir a quantidade de gordura, você pode usar o leite desnatado. Aqui a gente está usando semi. Começou a ferver e a gente vai adicionar para 2 xícaras de leite 5 colheres de sopa de aveia. 2 colheres de sopa de açúcar demerara. Você pode usar adoçante se quiser também, para diminuir o valor calórico dessa receita. E agora a gente vai mexer até engrossar. O leite é um alimento super rico em cálcio, um mineral super importante para a nossa formação óssea e também para a contração muscular, além de ser uma boa fonte de proteínas também para os nossos músculos, para o nosso crescimento, para o desenvolvimento das nossas células, para as enzimas do corpo. E a aveia é muito rica em fibras. Quando a gente consome aveia regularmente, a gente fica com o intestino funcionando melhor e a gente consegue até prevenir aumento de colesterol, da nossa glicemia, que é o açúcar do sangue. Então, super bom a gente incluir esse mingau aí nos dias mais frios. Tá começando a soltar da panela e aí a gente pode tirar, porque quando ele esfriar, ele vai engrossar mais um pouco. Agora, a gente vai polvilhar a canela. Uma delícia, funcional e bem quentinho, né? Fácil de fazer. Que delícia! Que delícia! Vocês viram, viu, gente? Ó, presta atenção, canelinha ali, ó, por cima, já fica com uma cara bem de festa junina mesmo, né? Que coisa boa. Vamos pro nosso Minuto Itaipu de hoje com o Odilon Araújo. Segue lá. Olá, você de casa, eu sou o Odilon Araújo, este é o Minuto Itaipu. Alunos da rede pública das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná vão receber reforço gratuito para o Enem. O projeto Mais Enem, lançado pela Itaipu Binacional, Itaipu ParkTech e Secretaria de Educação do Paraná, deve atender aproximadamente 12 mil estudantes do ensino médio. A iniciativa vai oferecer aulões presenciais e online, acompanhamento pedagógico, aulas de redação e palestras sobre carreira, inovação e empreendedorismo. Os estudantes também vão ter acesso a material didático, alimentação e, em alguns casos, apoio com transporte. Segundo os organizadores, o objetivo é ampliar as oportunidades para jovens que não teriam condições de pagar um cursinho preparatório particular. O projeto também prevê ações de inclusão, com meta mínima de 50% de participação feminina entre estudantes em situação de vulnerabilidade social. Convite mais do que especial para vocês. O Padre Kleina te espera para um momento lindo, de muita esperança e de muita fé. Vamos ver? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje estou aqui para fazer um convite muito especial para você viver comigo uma experiência única de fé, de oração e também, é claro, espiritualidade profunda. Serão 14 dias passando por locais sagrados e também percorrendo os caminhos dos grandes santos italianos e também, é claro, em Medjugorje, terra da Rainha da Paz. Vamos passar por lugares marcados pela presença de Deus e também pelo testemunho de grandes santos da nossa igreja. Por exemplo,
Em Assis, seremos tocados por São Francisco de Assis, Santa Clara e também São Carlos Acutis, o santo jovem da Eucaristia. Já em Cássia, rezaremos com Santa Rita, aquela mulher de fé, perseverança em milagres. Em São Giovanni Rotondo, encontraremos o amor crucificado, é claro, vivido por São Padre Pio de Pietrelcina. E lá no Monte Cassino, seguiremos os passos de São Bento. E também no Monte Sant'Angelo, visitaremos a Gruta de São Miguel Arcanjo, um dos santuários mais importantes dedicados ao príncipe da milícia celeste. Em seguida, visitaremos Roma e, é claro, o Vaticano. Ainda teremos a graça de visitar Medjugorje, lá na Sérvia, esse lugar tão forte de oração, de conversão, de paz interior, onde Nossa Senhora continua chamando seus filhos à oração e também ao retorno para com Deus. Vamos juntos viver essa peregrinação marcada pela fé, pela oração e também por experiências que tocarão profundamente o seu coração. Garanta agora a sua vaga. Ligue 41 30 18 18 17 ou então 41 9 99 65 03 77. Que Deus abençoe você, a sua família. Nos encontraremos, é claro, nesta peregrinação de muita fé. Paz e bem, força! Agora a gente vai para Minas Gerais. Vamos! Pela primeira vez na história do estado, uma mulher assumiu o comando geral da Polícia Militar. Numa época em que se discute uma participação feminina maior nas forças de segurança, o coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues serve de exemplo e motivação para outras mulheres. Ela assumiu nessa semana o cargo e o governador de Minas, Matheus Simões, destacou então a carreira da nova comandante. Vamos ver. Eu tenho a alegria de ser o governador a nomear a primeira comandante mulher, mas disse no meu discurso, essa não é a razão de decisão. É só um motivo de alegria por ser no meu governo que a gente teve a oportunidade de acabar com a limitação da participação das mulheres na Polícia Militar, que era limitada a 10% até o último concurso, e de ter a oportunidade de ver a polícia sendo comandada por uma mulher preparada, capaz, pronta para o serviço como ela. É isso aí, prontíssima. E já que estamos em BH, vamos para BH, Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tempo lindo por lá, o famoso céu de brigadeiro. Quantos graus, produção? 26 graus aí em Minas Gerais. Canal 15.1 da TV Evangelizar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai até Campo Grande, isso mesmo, Mato Grosso do Sul, para acompanhar mais uma ação da obra Evangelizar. Volto já. Hoje eu pedi para vocês se comunicarem comigo dizendo qual a brincadeira da tua infância que marcou a tua mente, marcou a tua maneira de ser. E a gente vai, claro, conferir aqui, ó, Maria de Fátima, beijo, Maria de Fátima de Caucaia, no Ceará, disse o seguinte: oi, Carlinha, brinquei muito de amarelinha, como era maravilhoso, amarelinha é legal demais, eu também brinquei bastante. Temos a Rafaele Cristine também com a gente, ela que é de Almirante Tamandaré, aqui pertinho da nossa cidade. Eu morava ao lado de um parque, então minha infância foi marcada por muitas brincadeiras. Eu e meus primos brincávamos de futebol, de bets, mãe se esconde, solta pipa. Ai, que delícia soltar pipa, hein? Faltou essa. Obrigada, Rafa. Bem-vinda sempre aqui no A Vida Não Para. E a vida é isso, né, gente? É brincar. A gente, claro, a gente se desenvolve muitas vezes e descobre alguns talentos da nossa vida brincando, não é verdade? Quem nunca descobriu que era bom em futebol e acabou se tornando um profissional através da brincadeira do jogar? É de se pensar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos viajar um pouquinho? Você sabe que o nosso compromisso de amor,
que é com quem mais precisa e com você que está todo dia aqui com a gente, vai viajando o Brasil e entregando solidariedade, alimento para a alma e para o corpo todos os dias. E a gente vai para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a entrega de 3 toneladas de alimentos para quem mais precisa. Vamos ver. Olha aí mais uma entrega de cestas básicas. 3 toneladas destinadas à paróquia São José de Anchieta, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vai alimentar uma comunidade em situação de vulnerabilidade social. Meu irmão, minha irmã, é com muita alegria que eu gostaria de agradecer de coração ao padre Reginaldo Manzotti pela generosa campanha que ele fez em benefício dos necessitados da nossa arquidiocese. 300 cestas básicas foram adquiridas graças a esta campanha e que serão distribuídas às pessoas mais necessitadas. Que Deus abençoe a rede Evangelizar de comunicação. Evangelizar é preciso. Deus abençoe nossas famílias. Ao todo, 62 toneladas de alimentos foram arrecadadas no especial Compromisso de Amor com o padre Reginaldo Manzotti. Os donativos estão sendo distribuídos para 21 instituições em 8 estados brasileiros. Viu só? Pelo menos 8 estados brasileiros em que a gente está sempre com vocês. E você sabe que o nosso compromisso é com você todos os dias, levando apoio para sua família também, mas levando alimento para o corpo, para outras tantas milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil. Falta muito pouco para a gente atingir a nossa meta. Falta muito, muito, muito pouco. E se você ainda não faz parte dessa causa, dessa família, todos os dias, sabe que eu recebo algumas mensagens das pessoas, mas você fala todo dia disso. Eu falo. Sabe por quê? Porque não é todo dia que a mesma pessoa às vezes está me assistindo. São pessoas diferentes que estão nos assistindo todos os dias. E que bom que você que assiste todo dia possa ouvir tudo isso. Porque o nosso trabalho é um trabalho muito sério de acolhimento, de esperança para essas famílias que não têm com quem contar. Você imagina só, do dia para a noite você não ter mais aquele alimento porque você não pode mais contar com aquela ajuda. É isso que nós vivemos no dia a dia. Por isso que a gente traz essa mensagem para vocês. O pouco que você puder doar já é, assim, um montante para quem mais precisa, saiba disso. E para a gente chegar mais longe, a gente agradece sempre, sempre a tua ajuda. Então, para tirar dúvida, para ser um associado ou para entender como funciona a nossa obra, que é a obra Evangelizar, é só entrar em contato por esses números aqui. Combinado? Muito bem, seguimos agora porque vamos falar de um monumento inédito no Brasil. Ele foi instalado na entrada da cidade de Guarapuava, que fica aqui no interior do Paraná. Para celebrar, gente, 45 anos do movimento Serra. Quem conta os detalhes para a gente é o Jorge Teles, da Pascom, que é uma parceria aqui com a TV Evangelizar, lá da Diocese de Guarapuava. Vamos embora. A entrada principal da cidade de Guarapuava agora tem um monumento dedicado ao Movimento Serra. A obra foi erguida em homenagem aos 45 anos de atuação do movimento em Guarapuava e também integra as celebrações do jubileu de 60 anos da Diocese. O monumento chama a atenção pela sua arquitetura inspirada nos campanários das antigas igrejas missionárias, construídas durante a evangelização conduzida por São Junípero Serra, no Novo México e na Califórnia, nos Estados Unidos. O movimento Serra, no Brasil, ele existe em todas as capitais, de norte a sul do Brasil. Mas esse tipo de monumento é o primeiro, né? E, inclusive, a gente, com esse projeto que a gente executou agora, a gente vai servir de modelo para os outros serras das outras cidades também, para fazer essa iniciativa também. Dom Hamilton destacou a importância do movimento para a vida da igreja e para o fortalecimento das vocações. E este marco que aqui fica para a cidade, a diocese, eu acredito que todos os que passarem aqui sentirão que o homem e a mulher são vocacionados por excelência, como Jesus, o vocacionado por excelência do Pai. Dom Hamilton também ressaltou que a presença do movimento ao longo de 45 anos se tornou uma marca da caminhada diocesana. É uma presença marcante, oração, apoio, presença nos seminários, ajuda aos seminaristas em alguma dificuldade, sobretudo enfermidade, e o testemunho cristão.
desses casais, desses homens e mulheres. É um apoio espiritual, mas também de presença e incentivo às vocações, particularmente sacerdotais. Obrigada, Jorge. Seguinte, deixa eu te contar essa aqui, uma ideia assim fantástica. 2 estudantes do Rio Grande do Sul estão ganhando destaque internacional depois que eles criaram, gente, um curativo biodegradável. Isso mesmo, daqueles que pode substituir esses plásticos que a gente usa no nosso dia a dia. O projeto ele foi desenvolvido pelo Bernardo e pela Isis, que são estudantes de 17 anos da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O curativo ele é feito com substâncias naturais, como babosa, camomila, e tem o objetivo de auxiliar na cicatrização de pequenos ferimentos. Além de reduzir, claro, o impacto ambiental, olha aí, ó, o curativo. Além de reduzir esse impacto ambiental, gente, ele se decompõe muito rápido na natureza. Então, é menos um problema, claro, para a natureza. Porque vamos combinar, quando você pega ali, né, esse curativo, que a gente fala o nome da marca, normalmente começa com BAN, mas eu não vou falar o resto, ele demora um tempão para se desintegrar na natureza. Quer dizer, algumas centenas de anos, muitas vezes. E esse curativo que eles inventaram é fantástico. Então, eles usaram as experiências do dia a dia e foi evoluindo, claro, para o projeto científico com potencial aplicação na área da saúde e também do esporte. Eles agora representam a América Latina e a América Central na premiação mundial da inovação estudantil, viu, gente? Que reúne projetos fantásticos também de diversos países. Então tá aqui, ó, um novo BAN para você colocar na sua feridinha, no seu corte aí. Que tal, né? Educação, gente, transforma a realidade, né? Abre portas. E a ciência tá aí para mostrar, porque a ciência pode nascer dentro de sala de aula, mas pode nascer dentro de casa também, viu? Isso é bem interessante. Muito bom. Homens que estão me assistindo, vocês sabem o que significa a andropausa? Popularmente, ela é conhecida como a menopausa do homem. Você sabia disso? Pois é, tem alguns impactos na saúde e que são bastante sensíveis. Mas você sabe em que idade começa? Como ela funciona no corpo masculino? Presta atenção que o Dr. Júlio Luckmann vai trazer umas dicas muito boas pra gente. Vamos lá. Olá pessoal, Dr. Júlio Luckmann, eu sou fitoterapeuta clínico e eu quero falar um pouco para você de alguns alimentos que ajudam na andropausa. É, sim, os homens também passam pela andropausa, as mulheres passam pela menopausa, nós passamos pela andropausa, que é basicamente caracterizado por uma queda hormonal que faz com que a gente perca libido, atenção, concentração, massa óssea, massa magra. Então tem uma série de questões que estão envolvidas aí. E a alimentação, nesse quadro, é extremamente importante. Aí a pergunta é, Dr. Júlio, quais são os alimentos que ajudam o homem a passar por esse processo da andropausa, mantendo a fase hormonal mais ok? Então nós temos alguns grupos de alimentos que são importantes. As gorduras naturais são com certeza as mais importantes de todas, porque os nossos hormônios, que são chamados hormônios anabólicos, como é o caso da testosterona e da vitamina D, da vitamina E, da vitamina A, todos eles que são antioxidantes e anabolizantes, são com base em gordura. Então, peixes, nós temos aí o abacate, as castanhas, o azeite de oliva é absolutamente importante nesse processo. Nós temos o óleo de abóbora, o óleo de alho, então todas as gorduras naturais, óleo de coco, o próprio coco também é super importante. Um outro grupo de alimentos que é muito importante para a produção hormonal são os alimentos verdes, por exemplo, as crucíferas, como é o caso, por exemplo, do brócolis, da couve-flor, da couve, do repolho. Esses alimentos, assim como as frutas, contém polifenóis, carotenoides, contém minerais, contém vitaminas que criam um ambiente metabólico muito favorável tanto à produção hormonal quanto à conversão desse hormônio na sua fase ativa e o seu bom funcionamento lá nos receptores. Então, se você quiser passar pela andropausa de uma forma muito mais sustentável, coloque esses alimentos aí no seu dia a dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo do Dr. Júlio. Valeu, Dr. Júlio, muito obrigada. Agora é o seguinte, você gosta de assistir, assim, filmes? E que tal ter acesso a uma plataforma de graça? Presta atenção nessa reportagem que a nossa superprodutora, a Laís Caymmi, produziu para você entender como vai funcionar. Olha só.
O Brasil vai ganhar uma nova plataforma de streaming gratuita. Chamada Tela Brasil, a iniciativa do governo federal quer reunir em um só espaço filmes, séries, documentários e outras produções do audiovisual nacional. A proposta é ampliar o acesso à cultura e valorizar produções brasileiras de diferentes regiões do país. Segundo o governo, o serviço deve entrar em funcionamento ainda neste fim de semana. O acesso será gratuito, feito por meio da conta gov.br. Na prática, qualquer usuário cadastrado poderá acessar a plataforma e assistir ao conteúdo disponível. A expectativa é que a estreia conte com cerca de 500 produções brasileiras. O catálogo deve reunir acervos de instituições públicas e parceiros do setor cultural, como a Cinemateca Brasileira e outros órgãos ligados ao audiovisual. A plataforma também deve ter foco educacional, com possibilidade de uso em escolas, bibliotecas e projetos culturais. Uma iniciativa que busca aproximar o público do cinema brasileiro e ampliar o acesso à cultura no ambiente digital. O Brasil vai ganhar uma nova... Quando você faz o uso de garrafinha de água, sabe essas garrafinhas plásticas que você compra para carregar com você para onde você vai, para lembrar, claro, de tomar água, você limpa ela direitinho? Gente, fale a verdade, quero saber se você limpa direitinho. É o seguinte, especialistas alertam, gente, que o acúmulo de bactéria ali é mais comum do que a gente imagina. E assim, tem garrafas que não são limpas há meses e as pessoas continuam tomando água naquela mesma garrafa. Isso pode acarretar um problemão para a tua saúde. Olha só. No cotidiano corrido, seja no trabalho ou na academia, a garrafa de água se tornou um item essencial para muitas pessoas. No entanto, poucas se dão conta da importância de higienizá-la corretamente. Eu lavo diariamente, mesmo quando eu tomo água. Quando eu deixo água de um dia para o outro e sempre lavo, estou sempre cuidando da higiene porque, acho mais saudável também. Confesso que podia ser melhor, porque a descartável você ainda joga fora, né? Agora que a gente usa ali todos os dias, é importante sempre pelo menos estar tentando lavar uma vez por dia, a cada 2 dias ali. Confesso que eu sou um pouco relaxada nesse ponto. A gente sempre orienta os alunos ali no início do dia, sempre passar uma água fervida ali para dar uma higienizada boa ali, para ficar tudo certinho antes de usar durante o dia. Principalmente garrafas que tem bico ali, é importante sempre higienizar a parte da tampa ali, do bico também, para ficar tudo certinho. Usar a mesma garrafa sem a devida limpeza pode transformar esse objeto em um verdadeiro reservatório de bactérias, trazendo riscos à saúde. Nós temos diversos riscos. Nós temos riscos de vias respiratórias, de infecções de vias respiratórias, tanto por fungo quanto por bactérias, de trato intestinal, até mesmo uma situação de risco para pulmão, né? Como eu falei, de via respiratória, algumas doenças, algumas bactérias que podem estar presentes ali, elas podem causar problemas mais sérios. Uma septicemia, dependendo do caso que aconteça, né? Com a própria bactéria, se for uma bactéria resistente a algum tipo de antibiótico, tudo isso traz risco para a pessoa. E olha, mesmo que a garrafa seja exclusivamente utilizada para água, é necessário diariamente lavá-la. E pelo menos uma vez na semana fazer uma lavagem mais rigorosa. Você passar uma água quente, né? Você consegue deixar a tampinha de molho, por exemplo, com água quente, sabão, hipoclorito, a famosa água sanitária, né? Você deixa ela ali então de molho por um período e ela vai, com certeza, eliminar muitos dos micro-organismos que estão presentes ali. Optar pela garrafa certa também faz a diferença na facilidade de limpeza e na segurança. Garrafas mais simples de materiais como vidro, alumínio ou aço inox são preferíveis, pois são mais fáceis de higienizar. A reutilização de garrafas PET aumenta significativamente o risco de contaminação, sendo melhor descartá-las após o uso inicial. Usou a garrafinha, lavou, terminou o seu dia, pega a sua garrafinha, faz uma higienização, você pode utilizar, né? Mas ainda também tem um limite, não fique utilizando
constantemente a mesma garrafa, troque ela constantemente, né? Assim como você tem a ideia de preservar o meio ambiente, também você tem que preservar a sua saúde. Portanto, para manter a saúde em dia, não pode descuidar da higienização da garrafa de água. Fica a dica. Fica a dica. Aquelas garrafas PETs ali, o ideal realmente é não reutilizar. Muita gente acaba usando, jogando água fervendo, aí libera mais toxina do plástico para a água que você vai beber. Então, evita, né? Que é o melhor, né? Fica essa dica muito boa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro na nossa redação para os destaques culturais pelo Brasil. Olha só. Olá, boa tarde, Carla. Dia 30 de maio, Curitiba receberá o evento Adote Só para Baixinhos. Uma tarde especial que une diversão em família e conscientização sobre a adoção de animais resgatados. A programação será na Cool Dog Água Verde, das 13 às 17 horas, com brincadeiras, atividades infantis e a interação com o grupo de escoteiros São Gonzaga. O evento é gratuito e aberto para toda a família. E para quem gosta de cuidar do meio ambiente e fazer a diferença, uma boa opção é o Mutirão Ondas Limpas. O evento será no dia 30 de maio, na praia de Iracema, em Fortaleza, e reunirá voluntários em uma grande ação de limpeza e conscientização sobre o lixo marinho. A programação terá início às 8 horas da manhã. A participação é gratuita e aberta para todas as idades. E não se esqueça, hein? Leve sua garrafinha retornável, protetor solar e chapéu ou boné para se proteger do sol. E neste dia 31 de maio, Nova Olinda, na região do Cariri Cearense, recebe o Ciclosesc 2026. Um grande passeio ciclístico que une esporte, lazer e solidariedade. As inscrições custam R$10 ou 2 quilos de alimentos não perecíveis. Todos os participantes inscritos receberão a camisa oficial do evento e ainda haverá o sorteio de uma bicicleta. A concentração começa às 7 horas da manhã com largada na Prefeitura Municipal de Nova Olinda. Para mais informações ou saber como fazer sua inscrição, acesse o site da Prefeitura de Nova Olinda, novaolinda.ce.gov.br. Carla, eu volto com você e bom fim de semana. Valeu, Gil! É o seguinte, quero fazer um convite especial. Você sabe que amanhã é o grande dia. Amanhã você vai estar junto com a gente na recitação das 1000 Ave-Marias. Esse é um momento de fé, de espiritualidade. E essa recitação das 1000 Ave-Marias, gente, é um momento muito especial em devoção à Nossa Senhora, em que os fiéis se reúnem, claro, para apresentar suas intenções, para colocar os seus pedidos a ela, nossa Mãe Virgem Maria, mas também para fazer todo o nosso agradecimento pela vida e pelo ar que a gente respira todos os dias, pela nossa saúde, pelos nossos filhos. Então, vocês estão convidados, a virem aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas. Essa programação ela vai começar ao meio-dia em ponto e só vai terminar com a coroação de Nossa Senhora. E que você esteja presente. Se você não puder estar presente presencialmente, você sabe que você pode acompanhar tudo isso aqui na TV Evangelizar, né? Essa é a nossa missão de todos os dias, levar alimento para sua alma também. É o seguinte, esse é um recado para você que está passando por um momento assim difícil. Um momento daquele assim, muito difícil. Eu tenho uma coisa para te dizer, tudo faça. Os dias difíceis, as fases confusas, até aqueles momentos que parece que nada faz muito sentido, sabe? Por isso, não deixe que um momento ruim possa fazer você acreditar que a tua vida inteira foi assim. Tem coisas que Deus ainda está, organizando, ajeitando. E está fazendo isso em silêncio. E está fazendo isso no teu caminho, na tua estrada. E quando tudo se encaixar, talvez Ele também esteja até fortalecendo seu coração para você viver algo assim, extraordinário. Viver algo muito melhor. Combinado? Um beijo gigante no seu coração e a gente se vê.